Olá pessoal, então por sugestão de alguns seguidores inscritos muito queridos, nós vamos ver, comentar, a série da Netflix Adolescência. Digo que eu não sei nada sobre essa série, não vi nenhum comentário, não li nada sobre isso, nenhum review. Vamos ver, Se dependesse de mim, seria uma série do tipo, uma galerinha muito irada, se envolve em altas confusões. Mas acho que não vai ser sobre isso, senão não teriam pedido para eu ver o vídeo. Se tiver alguma questão de saúde, a gente vai comentar também. Espero que não tenha nada de autoextermínio, mas se tiver a gente comenta. Espero que não tenha muito romance entre adolescentes, eu não gosto, mas enfim, a gente vai comentar à medida que for ver. Então, vamos ver, Não sei nada sobre ela. Vamos ver o que talvez nos apresenta. Um garoto de 13 anos é acusado de assassinar uma colega da escola, levando a família, a terapeuta e o investigador do caso a se perguntarem o que realmente aconteceu. Vamos lá, bora! Pipoca tá pronta! Então, o que a gente tem nesse momento inicial, Então, prenderam um menino de 13 anos, Entraram tanto de policial armado, arrombaram a casa. Exagero, do nosso ponto de vista. Poderia ter batido na porta, Não sei se isso faz sentido de realmente ser dessa maneira. E o interessante, enfim, aqui no Brasil definitivamente não faria algo assim, nem muito menos condução à polícia normal, Já tive alguns pacientes que precisaram ir pro sistema de crianças infratores, atualmente chama de Fundação Casa, quando eu era jovem chamava FEBEM, E muitos, alguns de fato já mataram outras pessoas, ou envolvidos com situações graves, como venda de drogas. Teve um até que suspeita de venda de armas. É complicado. Mas esse eu não acompanho mais, já tem um tempo. Mas enfim, então nunca direto pra polícia, sempre nessas situações em que geralmente vai pra gente, pra saúde mental. Deixa eu dar uma pausa. Porque normalmente, na cultura das pessoas, pensa que quando um jovem comete algo que poderia ser considerado criminoso, pensa, poxa, será que tem algum problema de saúde mental? Pede investigação, e geralmente esses casos sempre vão pra gente. Tá? Diferente do caso de um adulto, que normalmente se comete um crime, vai pra delegacia, e ainda que talvez tivesse alguma situação de saúde mental que pode ter influenciado, isso é um pouco negligenciado. Mas em casos de jovens, quase sempre, algumas vezes até pode ser que tenha influência de um quadro de saúde mental, que talvez a gente poderia tratar, por exemplo, alguma impulsividade, mas na maioria das vezes não. Tá? Mas enfim, sempre pedem pra gente investigar. Vamos continuar. Então Jamie foi acusado de matar uma pessoa com uma faca. Eu tinha um paciente que também era semelhante, também com uma faca, mas na verdade parece que ele já tinha matado de fato, uma pessoa. Na verdade acho que eram 2 ou 3 pessoas, e aí até os funcionários tinham muito medo, desse rapaz. Talvez estava próximo dos 16 anos ou 17, acho que 16. Mas comigo foi sempre tranquilo, Nunca demonstrou agressividade. O problema que ele tinha é que ele continuava a vender a erva na rua, E também ele deveria morar com a família, mas ele achava que o lugar onde residia com a família era perigoso, porque lá os bandidos da região conheciam, já o haviam ameaçado. Aí, para evitar ficar nessa residência, ele preferia morar na rua, ele achava que era mais seguro ficar na rua do que ficar na residência da família. E aí foi uma situação até que a gente entrou com pedido de proteção, já que havia situação de ameaça à vida, e a gente tentava fazer isso, mas enfim, isso só poderia acontecer se ele pelo menos ficasse com a família, então era uma situação complicada também. Enfim, vamos ver aqui o que vai acontecer. Então agora chegou o advogado. Uma questão interessante é que dá pra ver que é gravado, já tá quase 30 minutos, em take único. Então não vai mudando de cena, não. Fica como se fosse a câmera seguindo tudo, sem dar cortes. Vamos ver se mantém assim a filmagem inteira. Enfim, queria que fosse alguma coisa engraçada, queria que fosse um advogado tipo Better Call Saul, Dr. João Neto, que vai falar, meu cliente não matou ninguém, ele só colocou a faca, quem mata é Deus. Se você for meu cliente, não vai dar nada, porque cliente meu não mata ninguém, você não matou ninguém. Pessoal, então terminei de ver o primeiro episódio, são um total de 4, um episódio de 1 hora quase. Interessante que ele é feito
Foi feito todo em take único, né? Pelo menos dá a impressão que foi assim, né? Não sei se teve algum corte que de repente eles conseguiram fazer sem dar a impressão que teve o corte, mas difícil gravar desse jeito, então a questão técnica é difícil. Interessante, viu? Me prendeu, né? Prestei atenção na história inteira, interessante acompanhar. Já no final do primeiro episódio já mostra bastante do crime que aconteceu, né? Uma questão de uma pessoa que tira a vida da outra, né? Esse jovem foi acusado disso. E agora vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se vai ter alguma reviravolta, né? Vai ser interessante, né? Aparentemente a gente tem a impressão nesse momento que o menino está mentindo em relação a algumas coisas, mas deve ter alguma surpresa. Vamos ver, tá interessante. Olha, teve um momento interessante aqui que o policial conversa com o filho dele, né? E aí fala de que a menina usou alguns símbolos e aí seria talvez um bullying, né? E aí ele falou que não entendia e tal, aí o filho fala que os símbolos, né? O coração vermelho tem um significado de amor, enfim, deu um significado, cada cor um significado diferente para o coração. E, pessoal, de fato, né, os adolescentes eventualmente têm uma maneira própria de conversar que às vezes a gente não sabe, né? Símbolos ou siglas, as coisas mudam de significado também. Ou às vezes, né, palavras que já existem, eles dão outros significados, então às vezes a gente fica um pouco perdido com isso, né? Então às vezes as coisas têm as gírias próprias e pode ser às vezes um pouco complicado pra gente também. Por isso que, eventualmente, quem lida com adolescente tem que procurar entender também a linguagem deles. Dá um exemplo, veio aqui, um paciente falou pra mim que uma pessoa quase foi de arrasta pra cima. Eu demorei um tempo pra entender o que seria isso, né? Perder a vida, né? Então algo recente. E agora chegou num ponto legal que fala que talvez as redes sociais, o Instagram, que dá exemplo aqui, pode afetar negativamente a vida das pessoas. Isso eu entendo que é um fato mesmo. Existem muitos locais, até países, que estão pensando em proibir redes sociais para menores de idade. E eu entendo que talvez seja uma coisa a se pensar mesmo, tá? Não deixar jovens ter acesso, né, às redes sociais, que já TikTok, né, se usam mais. Discord é complicado, porque sabidamente existem grupos do mal, induzem pessoas a fazer coisas ruins, né? E adolescente às vezes só faz, né? Então eu entendo que é algo a se pensar mesmo, viu? Os pais limitar ou até pensar até proibir redes sociais para os filhos, tá? Isso pode ser bem complicado mesmo. Tem um momento interessante aqui no final do segundo episódio, em que o policial ele fala: poxa, eu acho que eu não sou o pai que meu filho merecia. Na verdade, pessoal, muitos pais e mães, né, têm esse pensamento muitas vezes, né, de que, poxa, eu não sou tão bom igual eu deveria, né, pro meu filho, pra minha filha. E a verdade é que não existem pais perfeitos ou mães perfeitas, né? Todo mundo faz dentro do seu possível, todo mundo erra também, né, na maternidade, na paternidade. Isso é normal também, né? O que a gente quer não é que os pais sejam perfeitos, mas que sejam suficientemente bons. E o que é ser suficientemente bom? Isso é uma discussão interessante também. Não trazer traumas significativos aos seus filhos, não trazer abusos, né? Não cometer abusos para os filhos, né? Seja emocional ou físico, né? Mas eventualmente todo mundo vai errar um momento ou outro também, pode se exceder, né? Ninguém tem paciência de ferro, né? Os pais também eventualmente perdem a paciência indevidamente, mas isso também é normal. É do ser humano, tá? E que a gente vê isso, mas enfim, isso 100% das pessoas tem essa autocobrança, essa dúvida também de que, poxa, eu acho que eu não sou tão bom quanto eu penso que eu deveria ser, mas é assim a vida, tá? Tem um pedaço aqui diferente, viu? Então a psicóloga que aparentemente vai atender o rapaz, né, que foi acusado de homicídio, parece que ela vai até o centro de detecção para querer ver as imagens da cena do crime. Eu falo que isso é diferente porque normalmente até pra gente conseguir atender bem uma pessoa é bom ter um pouco de distanciamento, né? Não saber exatamente detalhes, né, de situações que talvez poderiam nos colocar contra a pessoa que a gente quer ajudar, né? Então, por exemplo, vou dizer que eu tenho alguns pacientes que são criminosos, estão no sistema penal, e eu sei que um ou dois deles eles
tem uma pena muito alta, né, de vários anos, né, no sistema penal, e ainda com muitos para cumprir. Então, supostamente, imagino que cometeram crimes graves, né? Talvez, por exemplo, homicídio, né? Deve ter envolvido talvez algo de drogas também, né? Mas enfim, eu só penso que é algo grave, né? Provavelmente, né, pelo tempo, mas eu procuro não saber, porque talvez se eu soubesse de alguma coisa muito ruim, eu ia ficar mal, né, de estar atendendo essa pessoa, de saber com detalhes. Lembro uma vez que a gente atendeu em equipe, eu atendi em equipe uma pessoa que estava numa cadeira de rodas, né? Um jovem que estava numa cadeira de rodas, e porque ele levou um tiro na coluna. Aí isso o deixou cadeira de rodas, né? Perdeu o movimento das pernas. Aí eu lembro que a pessoa que estava... Isso a gente fez uma visita domiciliar para esse paciente. A pessoa que estava comigo, a enfermeira, perguntou: nossa, mas por que você levou um tiro? Eu olhei para ela, poxa, não é? É óbvio que ele não era policial. Por que ele levou um tiro? Né? Então, quando a gente, né, se propõe a ajudar qualquer pessoa, independente de ser ou não uma pessoa boa, né, de ter ou não ter cometido problemas ou não, a gente se propõe a ajudar isso, o melhor é não saber detalhes, né, porque isso pode prejudicar a relação e até a nossa, né, objetivo de querer fazer o melhor para a pessoa. Então, interessante, ó, mostrou um trecho aqui que mostra que o rapaz eventualmente tem momentos, possivelmente de descontrole, né? Um momento aqui mais explosivo, que ele foi irritado com a própria psicóloga, deu um tapa na bebida, né, que ele gosta, né, preparado do jeito dele, né, chocolate com marshmallow, chocolate quente com marshmallow, deu um tapa. Enfim, né, um rapaz que se descontrola, é isso que a gente sabe nesse momento, quem sabe até a gente... Não sei se vai chegar a falar, né, algum diagnóstico para ele, mas enfim, então algo aqui que a gente vê, né, uma situação que tem alguns momentos de descontrole, né, de irritação. Interessante, vamos ver o que mais que vai ter. Olha, pessoal, a série agora entrou numa outra questão interessante, falando que a menina enviava fotos nudes, né, para outras pessoas, né, por exemplo, para um menino que supostamente ela estava afim da escola. E isso, infelizmente, tem ficado cada vez mais comum, né? Já vi casos de, né, meninas que enviavam foto de nuas por completo para outras pessoas, às vezes para pessoas até que não conhecem, né? E quando os pais descobriram isso, por ter levado essa menina, né, para avaliação, por que está fazendo isso, e às vezes vê que outras pessoas também fazem. Enfim, infelizmente isso está cada vez mais comum. E falo, poxa, se vocês têm filhos, né, adolescentes em casa, meninos ou meninas, muito importante conversar sobre esses assuntos. Às vezes até já pré-adolescentes, já próximo de 10 anos, talvez já vale a pena falar sobre esse assunto, né? Ainda que eu reforço, né, a questão de redes sociais pode ser um perigo, tá? Acho que tem que ter muito cuidado com isso, né, ou restringir ou até impedir. Mas além disso, especificamente sobre essa questão de fotos sensuais, né, sem roupa, por exemplo, porque infelizmente está muito comum. Normalmente, quando eu converso isso com as pessoas próximas da família, né, as nossas crianças, as primas também, das meninas, eu sempre falo, né, se tem também amigos que fazem isso, né, ou amigas, se conhece alguém que faz isso, porque eventualmente tem, né, e se vê que, por exemplo, falar: todas as minhas amigas fazem isso. Opa, se é todas, é o momento da gente tentar, talvez, cortar essa amizade, né? Porque a gente não quer também que né, nosso filho fique próximo de pessoas que têm hábitos ruins. Pessoal, é interessante, viu? Tô vendo aqui, tô no final do 3º episódio. E aí, tem um momento aqui que ele fala que ele não matou a menina, né? Que outros poderiam ter feito isso porque ela merecia, que ele poderia ter tocado nela, né, mas ele não fez isso. Enfim, eu não sei, né, o que vai acontecer, o que vai mostrar, mas estou pensando aqui que talvez eles vão colocar que ele teve um momento de dissociação, né, de que ele fez isso sem ter consciência de que ele faria, né, enfim, de que ele fez isso e de fato não se lembra, porque ele estava em dissociação. Se for isso que for mostrado, né, já até fiz alguns vídeos sobre isso, que considera-se que quem faz, né, um crime em dissociação cometeu. Porque como ele mesmo está explicando, uma parte dele tinha essa vontade. E normalmente a dissociação representa algo que a pessoa teria vontade de fazer, mas ela é algo tão traumático, né? Isso, né, de fato,
atacar uma pessoa, matar uma pessoa, que ela precisa até ocultar isso. Precisa depois perder essa lembrança, ter esse esquecimento. Então faz como se não lembrasse que tivesse sido ela, porque passa a ser algo traumático, tá? Então passa a ter essa lacuna da memória. Talvez ele nem se lembre disso. Mas é uma parte dele que queria, sem dúvida. E até conscientemente ele tá falando isso nesse momento. Vamos ver, não sei se é isso que vai mostrar, mas estou pensando isso. Proposta, né? Quem tem esse tipo de dissociação com frequência, regularmente, é o caso que a gente chama de TDI, né? Transtorno dissociativo de identidade, tá? Eu não sei se ele até já teve outros momentos de dissociação, se realmente foi, mas vamos ver o que vai mostrar. Tá interessante. Tá. Esse tem prantos, hein? Chorando, tiro do coração. Pessoal, não é fácil não, viu? Psicóloga aqui emocionada com a situação, com a mão no peito, chorou. Às vezes é difícil, né? Ela conseguiu se segurar enquanto estava com o paciente dela, mas depois disso, abalou. Isso em casos podem ser complicados, né? Enfim, né? Então, uma coisa interessante também dessa situação né? Trabalhar com saúde mental é complicado, é importante a gente conseguir se distanciar, e se alguém, né, algum profissional, fica abalado assim com frequência, ele tem que reconsiderar até a sua atividade, ou pelo menos o tipo de paciente a qual ele atende, né? Então, às vezes, criança, adolescente pode ser mais complicado, né? Se tiver alguém que com frequência, né, fica abalado dessa maneira, tem que pensar em mudar de atividade ou o local, né? Aí talvez está uma situação bem complicada, né? Ela atende jovens usados de crime, né? Então talvez isso não seja para todo mundo. Se for uma coisa eventual, talvez ok. Mas se for algo frequente, pensar em talvez mudar de área. Ou que seja, né? De local de trabalho para um que vai ter menos casos desse tipo. Ok, e aí por fim, né, os pais conversam sobre a questão do filho e as pessoas sempre tentam procurar o culpado, né, quando acontece algo grave. E aqui, no caso, mesmo já tendo o culpado, né, os pais se avaliam também se eles também tiveram culpa nisso, se eles poderiam ter feito algo. Não é o pai do menino pensa, poxa, né, meu pai me batia muito e eu pensei, poxa, eu não vou fazer isso com meu filho, mas será que teria sido melhor se eu fizesse? Então, a verdade é que a gente, né, nunca sabe assim, exatamente o que dá para fazer ou não, né? Normalmente a gente trabalha com chances, né? Saber, quando detecta um problema, propõe, né, uma solução para isso, mas a partir do momento que detecta, para ver se isso conseguirá reduzir a chance de um evento ruim no futuro. Assim funcionam as coisas, né? Talvez se tivesse percebido algo, algum indício, poderia agir para isso conseguir reduzir a chance de um evento futuro acontecer. É muito triste, na verdade, a situação de familiares que tem um parente condenado, né, por um crime grave, especialmente ruim no caso de pais, principalmente quando é um jovem, né? Aqui no caso, uma situação que não vai ter, né, no Brasil, 13 anos, mas tenho pacientes, por exemplo, que tem filho detento, mas que talvez desde a idade da adolescência já cometia algumas coisas, mas a partir dos 18 anos, talvez com 18 ou com 19, né, foi pro sistema prisional e é muito sofrido a situação desses pais. E, pessoal, então, adolescência é interessante, adolescência, série da Netflix, acho que valeu a pena, tá? Então são 4 episódios, tá? 4 episódios, quase 1 hora a maioria, e foi algo interessante de ver. Acho que, né, quem tivesse interesse de ver um drama interessante, né? Temos características que eu falei de take único, todos os episódios, né? Uma técnica interessante de ver também. Construída a maior parte do tempo, eu achei que foi legal acompanhar. Só o último, talvez eu fiquei um pouco mais cansado, assim, o último, mas que eu peguei pesado também, por aí quase tudo quase direto. Então valeu, pessoal, espero que tenham gostado, então, série interessante, e até a próxima. Valeu!